aí, galerinha, tudo bem? Salve, salve, professor Stanley Ferreira, plataforma Gonçalves Dias. Galerinha, um projeto do estado do Maranhão, show de bola aqui, né? Essa parceria sensacional. Então, galerinha, vamos que vamos, vamos que vamos. Você que ainda não se inscreveu, você vai lá aqui, ó, no caninho, ó, aperte lá, dá uma apertadinha lá no sininho, ó, e se inscreva na plataforma Gonçalves Dias no Aprova Mais Enem dos concursos. E professor, cadê esse material? Tô chegando agora e cadê? Tá aqui, nenê. Calma, fique calmo. Ops, QR Codezinho aqui, de leve. Aí, professor, não sou muito fã desse QR Codezinho. Não tem nenhum problema. Tem bem aqui, ó, o likezinho, você clica e vai te direcionar automaticamente para o nosso material. Não só do professor Stanley aqui, eu sei, né? Poxa, professor, eu adoro realidade brasileira, mas vai lá, baixe dos demais professores e usufruam, senhores, das melhores aulas que a plataforma Gonçalves Dias e só a plataforma Gonçalves Dias traz para você. Então venha comigo, venha comigo. Vamos lá, galerinha. Bem, nosso último videozinho, né? Nós caracterizamos o que fazer em relação a questões de mudanças climáticas. Entretanto, vamos pegar aqui mudanças climáticas e sustentabilidade. Meus amores, por favor, já cansei de falar para vocês, se uma banca exige um conteúdo relacionado às questões de meio ambiente, já sabemos, vai cá. E a banca não perdoa. Mas, professor, e os meus concorrentes? Ei, aqui não. Aqui nós iremos fechar a prova, papai. Então venha comigo. Bem, já sabemos o que vem a ser meio ambiente. Já falamos sobre a questão de sustentabilidade. Já caracterizamos e conceituamos o que vem a ser essa sustentabilidade? Já caracterizamos as principais conferências ambientais, já caracterizamos e elencamos aqui os principais fatores que contribuem para as mudanças em torno do clima. Também falamos um pouquinho, né, do artigo 225 da Constituição Federal em torno do meio ambiente. E hoje vamos falar justamente de mudança climática e sustentabilidade. É algo que, não pode se separar. Mas, professor, e se houver separação, o que vai acontecer? Muitos impactos ainda irão permanecer. E aí, nós iremos sofrer mais do que aquilo que nós já estamos sofrendo. Então, vamos lá, então. A primeira pergunta, a primeira indagação é bem simples. Qual a importância do desenvolvimento sustentável? Imagine só. Eu chego para você, nesse exato momento, e faço esse tipo de pergunta. Ora, eu fico aqui parando, pensando, qual é a importância? E aí eu tenho um leque de respostas relacionadas a essa pergunta. Mas vamos pegar um padrão de resposta aqui, que o concurso gosta de explorar, porque ele vai dizer o seguinte, o padrão de consumo, houve um processo de padronização, não só de produção, mas também um processo de padronização de consumo. Nós temos que entender que a economia evoluiu. Então, os padrões se organizaram, não só no sistema de produção, mas também naquilo que se refere à questão de consumo. Entretanto, o padrão de consumo e o modelo de desenvolvimento econômico que surgiram, lembra-se da Revolução Industrial? A Revolução Industrial que eclodira lá no século XVIII, né, na Inglaterra. Só lembrando aqui a vocês que quando a gente fala e pode vir, acho meio difícil, mas não custa nada aqui a colocarmos, né? Que quando se fala de produção industrial, ela não vai iniciar logo na primeira fase da Revolução Industrial. Ela só vai iniciar lá na segunda fase, em meados do século XIX, lá no seu finalzinho para início do século XX. Que é o sistema fordista, aí depois surge o taylorismo, aí depois surge o toyotismo de Eiji Toyoda, e depois surge também o volvismo, né? Mas aqui, na gênese da Revolução Industrial, nós não temos ainda
um modelo de produção. Ok? Então, o que acontece? Ainda está em processo de formação. Aí ele coloca o elemento econômico, ele associa a Revolução Industrial, que vai se intensificar. À medida dos séculos, a Revolução Industrial, a atividade industrial, ela vai acabar se pulverizando. Lógico que nós temos países que não sabem ainda o que é ser industrializado. Alguns ainda estão num processo de industrialização. Então, eu não posso chegar e dizer, todos os países do mundo são industrializados. Não, não são industrializados. Entretanto, nós bem sabemos que para que haja todo esse abastecimento da população mundial, a atividade industrial, ela teve e tem, na verdade, a sua grande relevância e importância. Então, se intensifica na medida em que houve o aperfeiçoamento dos meios, o quê? Tecnológico de produção. Você já imaginou, você aí, talvez a galerinha da minha idade, 22 anos, né, diferente do rapaz aqui que está me filmando, que é lá da década de 70, né, bem antigo, imagine só, hoje as informações são um tempo o quê? Real. Cara, eu fico assim analisando os smartphones da vida. Tu deve estar bem aí, me assistindo, colocando aquele, o dedinho que gostou, fazendo os comentários do seu celular. Vejam só, a tecnologia, ela avançara e dentro do seu processo de avanço, sempre com o propósito de aperfeiçoamento. Sempre com esse propósito. Lógico, você vai me dizer, mas professor, todo esse aperfeiçoamento, todo esse sistema tecnológico, para aqueles que produzem, tem como principal objetivo rentabilidade. Lógico que sim, estou me referindo à empresa. Estou me referindo aqui às relações comerciais. Se há relações comerciais, alguém está objetivando a rentabilidade. Então vejam só, que ele diz que de comunicação, poxa, caracas! Hoje há um fator interessante que ninguém nem mais liga pra gente, a não ser aqueles que querem estar cobrando, né? Hoje é tudo porque WhatsApp, plataformas digitais, redes sociais. Não é verdade? E aí, nesse caso, entre o ser humano e quem? A natureza. Unidas assim, com cuidado no geral, para com a natureza, dependem do esforço coletivo. Lembram-se, senhores, lembram-se, a questão de melhorias na condição climatológica, aplicando a questão da sustentabilidade, ela é fruto do coletivo. Professor, mas o senhor disse o seguinte, lá em aulas anteriores, da historiazinha em que a floresta, né, tá queimando, e aí tá todo mundo fugindo, os animais estão fugindo lá na floresta. E aí tu tem o rei da floresta, que é o leão, também tá caindo fora. Só que tem um beija-flor, que vai lá no rio, vai lá no rio. E aí o leão parou e disse assim, cara, tu não vai apagar o fogo. E o que o beija-flor falou? Estou fazendo a minha parte. Imagine só, se cada um de nós, de uma forma coletiva, fizesse a nossa parte. Com certeza, o meio ambiente iria de fato agradecer. E aí, nesse caso, estabelecimento de normas políticas, nós temos que entender que dependendo isso muito do país, porque cada lei ambiental, ela depende, né, da política do seu território. Então, um exemplo, as mesmas leis que aqui vigoram, exemplo, Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né? O Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a nossa visão de conservar, a nossa visão relacionada à questão dos resíduos sólidos enquanto política no Brasil, ela é diferente dos Estados Unidos, ela é diferente da Argentina, ela é diferente da Venezuela. Ou seja, aonde eu quero chegar? Cada país tem a sua política, cada país tem a sua norma relacionada àquela atividade em torno ao meio ambiente. Ok? Beleza? E aí, nesse caso,
de ações oriundas de poderes superiores, lógico, aqueles que legislam, aqueles que fiscalizam, aqueles que aplicam, né, as leis para que elas possam ser cumpridas. Então, há todo um processo de organização para que isso venha realmente funcionar. E o que é sustentabilidade? Aí diz o seguinte, o termo sustentabilidade está diretamente, vejam só, diretamente, senhores, atrelado ao conceito que trabalhamos até aqui, o desenvolvimento sustentável. Então, vejam só, a questão de sustentabilidade, ela está de uma forma direta, atrelada àquilo que nós abordamos relacionados e associados ao desenvolvimento sustentável. Ser sustentável significa possuir a capacidade de se manter. Isso é ser sustentável. Mas ter tal capacidade de se manter, há uma necessidade de retornarmos para aquilo que o slide anterior nos diz. Há uma necessidade de normas, há uma necessidade de políticas, há uma necessidade de coletividade. Então, se eu pego a coletividade, eu pego as normas, eu pego as políticas, eu pego os poderes, e aí nesse caso vamos colocar aqui o Brasil, né? Os três poderes de forma harmônica em prol de um problema em comum, aí dá certo. Aí tem como manter, aí tem como ser sustentável. Dessa forma, o princípio da sustentabilidade diz respeito à utilização de forma consciente, à utilização do recurso de uma forma racional. E quando a gente fala a utilização, né, de forma racional, a gente acaba atribuindo aos recursos naturais, aos recursos que são tidos na natureza. Lógico, com a finalidade, e a gente pega aqui o artigo, vamos colocar Brasil, o artigo 225 da Constituição Federal, para que as futuras gerações, não só o presente, vejam só, não só o presente, mas também para que as futuras gerações possam usufruir da natureza. Buscando a harmonia, buscando o equilíbrio. E é interessante que essa expressão equilíbrio também acaba sendo caracterizado na nossa Constituição Federal, lá no artigo 225. Entre a sua capacidade natural de reposição e a sua necessidade o quê? Humana. Ou seja, se explora, mas que venha dar tempo suficiente para que a natureza ela possa se recuperar, para que novamente ela possa abastecer a população. As principais conferências ambientais internacionais foram, nós já caracterizamos todas essas conferências, né? A Conferência de Estocolmo, em 1972, ok? A ECO 92, o Rio 92, a Rio mais a 10 em 2002, na África do Sul, ok? E o Acordo de Paris, né? A COP também, a 26. Então, aqui nós temos as principais conferências ambientais. Vamos lá então, agora é a sua vez, vamos para cá, venha comigo. As mudanças climáticas estão ocorrendo e já é possível notar algumas modificações que provavelmente relacionam-se com a ação do homem, com certeza. Assim sendo, são necessárias ações urgentes para que nosso impacto no meio ambiente seja reduzido. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que não indica, não tem nada a ver, certo? De uma forma de deter o avanço nas mudanças do clima. Vamos lá então? Letra A. Realizar técnicas na agricultura que evitam a emissão de carbono. Isso é bom. Então, essa letra A, ela já não vai nos servir. Ok? Porque ela é, de certa forma, é positiva. Ok? B. Criar programas de reflorestamento. Sim, um ponto positivo. Reflorestar. Agora, vejam só. Reflorestar, exemplo, eu desmato um local e coloco qualquer espécie. Não. Isso não é reflorestamento. Reflorestar é
À medida que eu venha retirar a cobertura vegetal, eu ficar colocando espécies, certo, daquele meio, ok? Principalmente em áreas o quê? Urbanas. E esse reflorestamento em área urbana acaba favorecendo a manutenção térmica das cidades. É muito bom também. Aumentar o uso de combustíveis fósseis. Como, senhores? Aí a gente está... Não dá. Muito pelo contrário, tem que diminuir ou eliminar. Então, a opção desejada aqui, senhores, é a letra C de coração. Ok? Belezinha? Vamos lá, então. Próxima. Muitas pessoas acreditam que as mudanças climáticas afetam exclusivamente a temperatura do planeta, que se torna mais quente. Isso é fato. Entretanto, muitas vezes, essas pessoas esquecem que, ao aumentar a temperatura, uma série de organismos e ecossistemas são gravemente afetados. Beleza? Enunciado show de bola. Observe as alternativas abaixo e marque a única que não é uma consequência da alteração da temperatura do planeta, que não tem nada a ver com essa alteração geotérmica. Certo, galera? Então, vamos lá então. Olha o que vai nos dizer bem aqui. A opção A. A opção A, ela fala sobre diminuição da biodiversidade. Nós temos que entender que vários são os fatores que acabam favorecendo essa diminuição da biodiversidade. Agora, lembrando, vamos só voltar aqui rapidamente ao texto, olha o que ele está nos pedindo. Ele quer a única, que não é uma consequência da alteração da temperatura do planeta. Vejam só, a diminuição da biodiversidade, ela é, nesse caso, uma consequência. Mas vejam, professor, só a questão da mudança de temperatura que favorece essa diminuição, não. Outras atividades econômicas, como quando você acaba retirando a cobertura vegetal, isso vai favorecer diminuição da biodiversidade. Quando, de uma certa forma, uma atividade econômica, como a agricultura, como a pecuária, como a atividade industrial, sendo instalada naquele espaço geográfico, ele pode contribuir também para a diminuição da biodiversidade. Porém, o texto, ele mais retrata numa escala global. Ora, como nós estamos aqui se referindo às mudanças do clima, a aquecimento, efeito, entre outras problemáticas, que vai favorecer o aumento dessa temperatura, o que o mundo, em relação à biodiversidade, está sofrendo? A sua diminuição. Então, a letra A, ela já não pode ser. A letra B, alterações do regime de chuvas ou alterações pluviométricas. Como assim essas alterações? A gente sabe que a produção depende de água. Vamos para o campo depende de chuva. Se não chover de uma forma regular no campo, isso vai ocasionar uma série de problemáticas, principalmente para nós, quando o produto ele chega nas prateleiras dos comércios. Aí tu vai ficar assim, tá tudo muito caro. Aí nós temos que analisar o porquê que os legumes, as frutas estão caras. Muitas das vezes, como na sua maioria, está associada a essas alterações dos regimes pluviométricos. Aí eu tenho secas prolongadas, também é um fator. Estou me referindo ao aumento da temperatura. Então, as secas, elas acabam se prolongando. Aqui no Brasil, alguns estados da região norte estão sofrendo com essas problemáticas devido às alterações do regime de chuva. O que era para chover naquele determinado período, naquela determinada estação, não está chovendo. E aí o que vai acontecer? Seca. E essa seca prolongada, ela fica muito propícia para que haja queimadas de forma natural. Aumento da frequência de quê? De terremotos. Galerinha, peraí. O que tem a ver terremotos com as mudanças climáticas? O que tem a ver terremoto com a questão de alterações da temperatura do nosso planeta? Nada. Então, a letra D é a opção que nós estamos procurando.
Mas a letra E diz o seguinte, aumento de doenças respiratórias. Sim. Então, a única opção aqui, que realmente não tem nada a ver com o que a questão está nos exigindo, que está nos pedindo, é justamente nesse caso o aumento da frequência de terremotos. E aí é interessante, fica a dica. Essa questão aqui, ela nos leva a uma série de problemáticas que realmente o planeta está vivendo. Professor, então, exemplo, a diminuição da biodiversidade está gerando uma fome. Eu já disse para vocês e reitero. A fome no mundo não está relacionado à escassez de alimentos. Isso nós sabemos. A fome no mundo está relacionada a uma má distribuição de quê? De renda. Então, a opção que não tem nada a ver, realmente nesse caso, é a letra qual? A letra A. Vamos lá? D de dadinho. Beleza, galerinha? Tranquilo? Show de bola? Realidade brasileira concluída com sucesso. Galerinha, não se esqueçam, por favor, vão lá na plataforma Gonçalves Dias no YouTube, tem lá o sinozinho, ó, pim! Clique nele, pelo amor de Deus, e nos acompanhe. Nos acompanhe. Um projeto sensacional do governo do estado do Maranhão, trabalhando por todos. Aquele abraço, beijos e até a próxima.